Graça e paz, queridos. A palavra do Senhor hoje encontra-se no livro de João, capítulo 2, versículo 16. Para não ficar muito alongado, nós vamos ler apenas esse versículo. E disse o Senhor Jesus: tirem daqui essas coisas. Não façam da casa do meu Pai casa de comércio. Amém, queridos? Nós gravamos há uns 2 ou 3 meses atrás um vídeo que tratava justamente desse mesmo assunto que nós vamos tratar hoje. Esse vídeo teve uma grande quantidade de pessoas que visualizaram ele. E muitos, queridos, eles não gostaram nada da nossa proposta. Muitos, eles acharam que esse tipo de alerta, esse tipo de mensagem atrapalhava de alguma maneira a vida deles. E com isso nós recebemos muitas reclamações. Alguém ligou enviou alguma mensagem para o servidor, informando que ali havia algumas coisas que eles não estavam de acordo, e tivemos muitas reclamações. Então, como a coisa foi polêmica, vocês podem até ver, o vídeo está mais à frente no canal. Como a coisa foi muito polêmica, a gente resolveu fazer um segundo vídeo para isso aí. Resolvemos ampliar a proposta. O vídeo tratava como um título: A Igreja do Frango Ungido. Eu sei que isso parece muito impactante. Muitas igrejas aí, eles podem não ter gostado, né? Porque praticam realmente esse tipo de coisa. Muitos gostaram da proposta, mas muitos se sentiram ali meio que ofendidos por conta dessas palavras, desse vídeo, dessas verdades. Na verdade, isso são verdades, queridos, e a verdade, quando ela penetra, ela arranca, ela vai devastando, ela dói, mas é preciso que nós anunciemos a palavra do Senhor. As credenciais de um profeta, elas não são uma carteira, não são carteiras, elas são palavras que penetram corações. Eu tive em uma igreja, passando numa igreja, eu vi aquela placa, uma placa lá que estava fazendo uma arrecadação para a construção de um templo, conforme a gente já falou aqui. Mas uma coisa muito desajustada, uma coisa muito desconcertada. Eu já falei, nós paramos naquele local, eu entrei e vi ali uma quantidade enorme de vendedores no templo. Muita gente vendendo das mais diversas, variadas mercadorias naquele local. E isso me lembrou essa passagem bíblica do Senhor Jesus, que a Bíblia diz que quando ele ia à festa da Páscoa, ele passou no templo, e ali ele encontrou cambistas, pessoas trocando dinheiro, outros vendendo pombos, outros vendendo ovelhas, outros vendendo boi, pessoas vendendo uma série de coisas naquele local. A Bíblia diz que Jesus pegou um chicote, fez alguns nós e derrubou aquelas bancas, derrubou ali, expulsou os cambistas, derrubou ali aqueles camaradas que estavam vendendo com as suas mercadorias, e tirou eles. Ele disse: não façam da casa de meu Pai esse covil de ladrões, esse covil de mercado, porque aqui não é mercado. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, queridos, 2000 anos atrás. O que acontecia? As pessoas, quando elas vinham a Jerusalém, a festa da Páscoa, muitas vezes eles vinham de lugares muito distantes. E quando eles vinham para oferecer algum sacrifício a Deus. Às vezes traziam um animal, e o animal, no decurso da viagem, ele se machucava, ele morria, ele emagrecia, ficava um animal ruim.
E a Bíblia diz que quando tu vai oferecer alguma coisa ao teu Deus, tu não ofereça nada que esteja defeituoso, doente, aleijado, com problemas. Então o que aquelas pessoas que viam com aqueles animais faziam? Chegavam no templo, o animal estava muito feio, eles encontravam ali o cambista, trocavam o dinheiro deles, às vezes eram pessoas que vinham da Palestina, da Cisjordânia, de outros países ali próximos, os judeus que moravam ali, e vinham com outro dinheiro de uma outra região, aproveitavam o cambista ali, trocavam, atualizavam a sua moeda, trocavam ali o seu animal por um animal mais gordo, davam o dinheiro em troca. E o que acontecia? E o sacrifício estava feito. O animal velho dele, bichado, ruim, o que acontecia? Ele pegava aquele animal, entregava ali para o sacerdote dava uma guaribada, ajeitava o animal, em seguida botava ele à venda novamente. Era como se fosse dar uma arrumada no animal, na mercadoria, e botava lá exposto, já estava pronto para o sacrifício. Mas isso constituía um vício, queridos. Constituía um vício, e aquele vício estava contaminando a coisa. Deus não se agradou daquilo ali. Então Jesus vai ali e expulsa todos aqueles camaradas: vocês são bandidos, ladrões, não façam da casa do meu pai esse tipo de comércio. Expulsou todos eles. E passando naquela igreja, eu vi, eu senti aquela realidade, queridos. Ali nós encontramos uma máquina, uma televisão de cachorro, conhecida como televisão de cachorro, cheia de frango. E estava lá frango ungido, R$30 na farofa. Mais adiante tinha um camarada vendendo vinho de Israel, garrafa de vinho de Israel, 50, você levava uma garrafa. Você caminhando mais adiante, você ia encontrar o cara da pipoca, a mulher da coxinha, do pastel, o cara do caldo de cana, tudo isso no pátio da igreja. Do outro lado você via os caras vendendo CD, camiseta, papelaria, livros evangélicos, papel, lá o envelope do dízimo, pessoas lá com a maquineta de estampar camisa. E se você caminhasse mais para frente, tinha lá um cara vendendo planos de sepultura, de cemitério, meu irmão, dentro da igreja. O outro vendendo lá plano para compra de filtro de ar, filtro de água, meu irmão. O filtro da purificação. E cada um tinha um nome, eu esqueci de dizer, cada um tinha um nome bonito lá. Cemitério da Paz, água da purificação. Mais adiante tinha um caboclo vendendo seguro de vida, plano de saúde, mas era uma quantidade de pessoas ali, de vendedores, e aquilo me entristeceu muito. Essa é a realidade, queridos, da igreja de hoje. Os evangélicos, eles falavam muito da igreja católica, principalmente nos arraiais que tinham no interior. Recentemente eu estive no interior, aqui no estado do Pará, fronteira com o Amazonas, e ali eu vi uma igreja católica, e dentro da igreja, não era fora, era dentro da igreja, tinha uma quantidade grande de boi, meu irmão, e eu achei aquilo estranho. O cara disse: não, pastor, isso aqui vai ter uma festa daqui a uns dias, e esses bois são para sacrifício aí, vão para leilão, e esse leilão vai ser para custear aí a obra da igreja, nós vamos reformar a igreja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu perguntei lá do cidadão que estava vendendo lá o frango. Ele disse: não, isso aqui é para a gente construir o templo. Isso é para a gente construir o templo. O engraçado é que quando questionaram Jesus, quando ele chutou aquele monte de barraca, as moedas caíram, disseram: e aí? Me dá um sinal. Jesus disse: é para construir templo, não. Jesus disse ao contrário: derrubem esse templo e eu vou construir em 3 dias. Olha o paradoxo que tem aí. Enquanto que alguns querem construir o templo, Jesus disse: derrubem esse templo e eu construirei ele em 3 dias. Então, queridos, muitas pessoas não gostaram. Não, pastor, mas isso não tem nada a ver, eu vender o meu frango lá na igreja, isso é para a obra do Senhor. É não, queridos, isso não agrada ao Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Isso é esquema.
Isso é pilantragem, é bandidagem. Porque se a igreja do Senhor, ela vai ser erguida, ela vai ser construída, é com o dízimo dos irmãos, querido. Então, se o camarada, ele dá o dízimo dele, ele entrega o dízimo dele, é para isso. É para a construção da igreja do Senhor. É para que haja mantimento naquela casa. Aquilo não é para estar vendendo lá galinha assada lá dentro. Não é para estar vendendo roupa, não é para estar vendendo plano de saúde, não é para estar vendendo esse tipo de coisa, jamais. Aquilo é um lugar sagrado, é um lugar onde você vai adorar o Senhor. Você vai adorar o Senhor em espírito e em verdade ali. Não vai vender as coisas. Vender, queridos, é lá no camelódromo. As vendas, elas ficam lá no camelódromo. O cara vendendo lá consórcio de carro, meu irmão, dentro da igreja. Bingo, meu irmão, dentro da igreja. Vendendo bingo lá dentro, rifa dentro da igreja. Não funciona, queridos. Você, quando entra numa parada dessa, você vai pensar: poxa, eu vim de casa, estou dando um passo de fé aqui, eu vim prestar um culto ao meu Deus. Isso aqui não é um culto a Deus, isso aqui é uma balbúrdia aí, um camelódromo dentro da igreja. Eu duvido, querido, se der uma alagação na tua comunidade, se alagar a comunidade, se der uma enchente, a possibilidade dessa igreja abrir as portas para abrigar as pessoas que ficaram fora de casa, que perderam suas coisas, são pequenas. O cara não quer, o pastor não quer, os irmãos não querem. Não, aqui não pode. Mas pode vender o frango lá dentro. Eu duvido que aquele local ali seja utilizado para prestar uma acomodação a um estrangeiro que chega de fora. Nós vimos aí o caso dos nossos irmãos venezuelanos, sofridos, quebrados, chegando aí em Manaus, sem um lar, sem um teto. E o que a comunidade cristã, principalmente evangélicos, falavam? Esses caras vieram roubar nossos empregos, vieram para cá tomar as nossas coisas. Isso é evangelho, queridos? Está longe de ser evangelho. Quer dizer que quando é para vender lá o frango ungido lá, a galinha assada, o plano de saúde, o plano funeral, quando é para arrecadar uma grana para colocar no bolso de uma meia dúzia, está tudo bem. Mas quando é para abrigar o irmão quebrado, o irmão que está sem a casa, não, isso não pode. Meu irmão, nós precisamos rever os nossos valores. Precisamos sim rever os nossos valores. E queira você goste, ou queira você não goste, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. Eu não fui levantado como um profeta, como um servo do Senhor, para falar o que tu gosta, acariciar o pecado, não, queridos. É para falar o que tem que ser falado, fazer aquilo que precisa ser feito. Fazer o que tem que ser feito, queridos. Então presta atenção, se tu está numa igreja, e eu vou falar isso de novo e com calma, se você está numa igreja e você quer saber se a sua igreja é uma igreja séria, e não importa se nome, se é batista, presbiteriano, assembleano, eu não estou nem aí para nome, não se liga em nome não, cara. Principalmente num período onde existem tantos nomes que você fica assustado. Mas eu já estou falando mesmo aqui de igrejas históricas. Não importa se ela é histórica, porque até um tempo atrás eu achava que as igrejas históricas elas fossem mais sérias. Nós somos batistas, mas nem todo batista, querido, eu estou aqui falando para ti, são pessoas sérias, não. Muitas vezes ele coloca até uma placa dizendo que ele é batista, mas ele não sabe o que é uma igreja batista. Talvez os batistas, de fato, eles saibam o que significa ser um batista, qual é o compromisso que ele tem com aquela comunidade. Mas como é que eu sei se ele realmente é um batista, se ele ali não é mais um engodo, uma armação? É quando eu me importo com a minha comunidade, queridos. É quando eu me importo com o órfão, com a viúva, com o venezuelano, com o cubano, com o peruano, com o boliviano, com o cara que está sofrendo, chegou, com o estrangeiro, meu irmão. Quando a gente se importa com ele.
quando a nossa comunidade começa a se importar com essas pessoas, quando ela tem uma proposta para essas pessoas, aí sim eu posso dizer, eu estou caminhando numa igreja que aparentemente é uma igreja séria. Agora, quando eu não tenho nada, não tenho uma obra social, não tenho nada, não faço nada, eu só quero disso, só quero vender, só penso em nós, é no nosso tempo, é nas nossas coisas e esqueço os outros, queridos. Isso não é evangelho, meu irmão. E eu estou te convidando hoje, acorda. Acorda tu que dormes, cara. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sai dessa, não tem frango ungido, cara. Não tem o refrigerante ungido, o suco ungido, não existe isso, meu irmão. Jesus expulsou esses pilantras de dentro do templo há 2000 anos atrás, mas eles retornam. Isso aí é uma praga, meu irmão, que tem que ser expurgada do meio do Senhor, do meio da igreja do Senhor. É uma praga que ela quer permanecer ali dentro, mas ela não pode permanecer ali dentro. Não podemos confundir o templo do Senhor com o partido político. Não podemos confundir o templo do Senhor com concessionária de veículo, meu irmão. Não podemos confundir o templo do Senhor com um restaurante, camarada. Isso está errado. Explorando a fé de muitas pessoas ingênuas, queridos. Então procura uma igreja séria, meu irmão. Abre os teus olhos. O Brasil é grande, Manaus é grande. Abre os teus olhos e procura uma igreja séria. E olha que essa praga de estar contaminando a igreja com esse tipo de coisa não é privativo nosso, apenas nosso, não. Isso lá na Argentina é do mesmo jeito. Eu tive na Argentina, o cara botou uma máquina de frango dentro do culto, pegando fogo em uma máquina de frango lá, esquentando a galera. Aquele cheiro de comida meio-dia, eu não sei se era uma estratégia, mas aquilo ali estava incomodando muito. Isso não pode, queridos. Na Bolívia, do mesmo jeito. Cheguei na Bolívia, numa cidade chamada Santa Cruz de la Sierra. Lá era um mercado dentro, igual a Feira do Paraguai. Vendia de tudo, queridos, ali dentro. É claro que nem todas as igrejas compactuam com isso. E é por isso que nós aqui estamos clamando, estamos falando. Abre os teus olhos, sai dessa. Você vai à igreja prestar um culto a Deus. E mais nada. Senhor, eu estou diante de Ti para Te adorar. E somente a Ti, Senhor, prestar um culto. Você não vai na igreja para estar disputando o mercado de frango. Não vai fazer isso, queridos. Então, abre os teus olhos. Se você não gostou desse vídeo, espalha ele para outra pessoa aí. Quem sabe o próximo lá possa meditar e dizer, olha, esse cara aqui, ele tem razão no que ele está falando. Se você gostou, compartilha ele também aí com o pessoal, queridos. Eu estou te convidando para que nós voltemos ao Evangelho de Cristo, queridos. Saiamos dessa situação desgraçada, desse lucrismo, porque isso não é capitalismo. Alguém pode dizer, isso é o capitalismo, pastor. Não, isso é lucrismo. Capitalismo é outra coisa. Amém? Que Deus te abençoe e que abra os teus olhos para que tu não venha cair nessas ciladas desgraçadas e que tu possa prosperar no Evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém.